Ontem foi o Financial Times e hoje foi o New York Times. Então, a maior revista de economia do mundo, a mais importante, o maior e mais importante jornal do mundo, em 2 dias consecutivos resolveram bater no Bolsonaro em frentes diferentes. O Financial Times mostrou que os investidores do mercado financeiro estão aterrorizados com a discussão do Bolsonaro sobre o teto de gastos. O Financial Times mostra que o mercado financeiro não quer que o Bolsonaro mude, está dando um aviso bem claro. Bolsonaro, é bom que você não tente fazer algo errado. E o New York Times mostrou em matéria de página inteira no New York Times, a página inteira do jornal, a página internacional, a corrupção da família Bolsonaro. Foi a primeira vez na história que o New York Times usou a palavra rachadinha. Em bom português eles colocaram em itálico, aquela letra caidinha assim, rachadinha do clã Bolsonaro. Então o Bolsonaro está sendo bombardeado no mundo inteiro. Mais do que isso, eu fui procurar notícias sobre o Bolsonaro no El País, que é o maior jornal da Espanha, em jornais da França, até da Polônia. É só notícia negativa. Na França falam sobre o Bolsonaro está tentando impor uma agenda anti-aborto. Na Espanha também batem no governo Bolsonaro no caso da corrupção. E então o Bolsonaro está sendo massacrado. O mundo inteiro se pergunta, quando você lê nos comentários, o seguinte: por que o povo brasileiro não se revolta? O mundo inteiro está assim, boquiaberto com o fato do povo brasileiro não se revoltar. Porque até nos Estados Unidos, onde eles têm o Donald Trump, tá tendo revolta, tá tendo protesto agora no norte do país, no Wisconsin, morreram até 2 pessoas, tá tendo uma revolta total por conta do fascismo do Trump, que levou a polícia a ficar muito mais racista do que já era nos Estados Unidos, e os negros estão sendo assassinados lá. Mas tá tendo revolta. No Brasil não, o povo tá caladinho, e no meio de uma pandemia o Bolsonaro está dando todas as demonstrações de que é um genocida completo. É isso que os estrangeiros estão assim pensando sobre os brasileiros, assim, como vocês conseguem aturar isso? Agora eu vou falar sobre a matéria do New York Times e a do Financial Times, mas antes, um segundinho, você quer ajudar na oposição a esse desgoverno? Curte o vídeo e se inscreve no canal. A gente, além de tudo que faz, a gente também, você vai ver aqui sempre nessa TV, fica aparecendo atrás, fotos dos outdoors que a gente está instalando em todo o Brasil. E a gente já fechou mais novos outdoors no Espírito Santo. Estamos para fechar agora em Porto Alegre, em Belo Horizonte e em Betim em Minas Gerais. Betim, Minas Gerais. Estamos para fechar mais outdoors para denunciar os crimes do Bolsonaro, para furar a bolha da esquerda e falar para todo o Brasil. E vamos perguntar, os próximos vão ser sobre Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial, ele só queria dar R$200, foi uma conquista da oposição. E o outro vai perguntar, Bolsonaro, e os R$89 mil na conta da Micheque? Você vai responder sobre isso, sim ou não? É uma coisa assim, eu mesmo que fiz a arte, vai ter até em Florianópolis, no painel LED que a gente contratou lá, também vai ficar essas 2 perguntas assim piscando para quem passar a olhar. Então quem quiser contribuir com isso também, embaixo tem um botão aqui, seja membro, e no primeiro comentário eu sempre deixo conta bancária, PicPay, Apoia-se para quem quiser contribuir. E então aproveita e se inscreve no canal também se você não for inscrito, que ajuda muito. Agora vamos falar sobre, primeiro, o New York Times. O New York Times falou sobre o esquema das rachadinhas, mostrou sobre como o Queiroz operava o esquema das rachadinhas, explicou para os norte-americanos, porque eles não devem entender o que era isso, como é que o esquema era feito, explicou direitinho. Olha, o Bolsonaro e o filho dele, principalmente começou pelo Flávio, o filho dele, ele tinha funcionários que eram pagos com dinheiro público, com dinheiro dos impostos, e ele contratava funcionários fantasmas, explicou até o que é funcionários fantasmas, apesar de que o termo existe lá nos Estados Unidos, e ele contratava funcionários fantasmas e ficava com boa parte dos salários, ou contratava funcionários e também pegava uma parte dos salários. E quem organizava isso era o Queiroz. Aí mostra a foto do Queiroz sendo preso, e aí explica todo o esquema e explica que o Bolsonaro começou a tentar interferir nas investigações. Até isso eles mostram, assim, para o norte-americano que se informa pelo New York Times, ele olhar aquilo e falar assim, caramba, o Brasil tá com um bandidão ali. Vamos lembrar que o New York Times em editorial já chamou o Bolsonaro de assassino. O Washington Post também, em editorial, já falou que o Bolsonaro está levando o Brasil ao desastre. Então, os norte-americanos, a visão que eles têm do Brasil é assim, o Donald Trump é pior que o Bolsonaro. Inclusive, o próprio New York Times publicou um vídeo do Felipe Neto na capa do site, ficou mais de 24 horas na capa do New York Times, era a principal coisa. Você entrava no New York Times, você viu o Felipe Neto em inglês,
falando que o Bolsonaro, comparando ele com o Trump, falando como o Bolsonaro é pior que o Trump em tudo. Então, agora eles mostram que além de ser pior que o Trump na pandemia e em tudo mais, ele também é um grande de um corrupto. E aí mostra todo o esquema do Queiroz e denuncia para os americanos saberem, ó, ele também está tentando interferir nas investigações, mudou da primeira instância para a segunda, foi para a Suprema Corte, está tentando mudar o procurador, tudo que o Bolsonaro fez no esquema foi denunciado. E aí o Financial Times ontem também, o Financial Times tem uma simbologia muito maior. O que o Financial Times falou sobre o Bolsonaro. O título do Financial Times era que a discussão sobre o fim do teto de gastos está enervando os investidores do mercado financeiro. E o simbolismo é porque o Financial Times ele é uma revista que, assim como o The Economist, eles mostram a visão do mercado financeiro sobre determinado governo, determinado país. E aí a gente sabe o que esperar, porque o mercado financeiro, eles têm agentes no mundo inteiro que eles estão só olhando monitorando todos os países para abocanhar. E no caso do Brasil, eles não estão nada satisfeitos. E quando o mercado financeiro não quer, a gente viu no governo Dilma, eles derrubam mesmo. Eles movem fundos imundos, principalmente fundos, para derrubar qualquer governo que eles não queiram. E a visão deles sobre o governo Bolsonaro é péssima. A matéria mostra que os investidores são aterrorizados porque o Bolsonaro começou uma discussão sobre o teto de gastos. A matéria chega até a criticar o fato de que os gastos para a pandemia do coronavírus estão muito acima do teto de gastos e que o Bolsonaro quer continuar gastando acima do teto de gastos e que ele não quer cortar o gastos no ano que vem, ele quer continuar. Então, em vez de ele simplesmente só manter no teto de gastos, o Bolsonaro deveria gastar muito menos do que o teto. É isso que o Financial Times acha que é o correto. Mas o Bolsonaro, em vez de gastar menos que o teto para tentar diminuir o tal do déficit fiscal que os investidores dizem que vai levar o Brasil para o buraco. Engraçado é que justo quando aprovaram o teto de gastos, o Brasil foi para o buraco. Eu expliquei aqui, né, nessa semana, expliquei em vários vídeos sobre o teto de gastos. Quem quiser saber, vai nos outros vídeos em que eu falo sobre isso. Em vários eu explico, inclusive, por que o mercado financeiro quer o teto de gastos para continuar roubando o dinheiro do povo brasileiro. É isso que o teto de gastos faz. Faz com que todo o nosso dinheiro de impostos seja para pagar banqueiro, bilionário, trilionário. É para isso que serve. E eles não querem que tire esse teto de jeito nenhum. E aí os economistas estão, assim, aterrorizados. Por quê? Porque tem uma coisa, se o Bolsonaro tira o teto, se ele gasta no teto, o Brasil já tem um déficit fiscal muito grande para o ano que vem, porque o Bolsonaro está gastando muito acima do teto para a pandemia. São 55 bilhões por mês que ele está pagando auxílio, que é a conquista da oposição. Bolsonaro não quis, lembre-se. E aí o déficit fiscal já vai ser gigantesco. Para ter um déficit menor, o que vai acontecer? O Bolsonaro teria que gastar abaixo do teto, mas não, ele quer gastar acima do teto. Aí o Financial Times coloca vários economistas para criticar e para falar que o Brasil vai para o buraco. São os mesmos economistas, olha, parece copia e cola do Globo News, porque o Globo News, eu lembro que em 2016, ainda governo Dilma, falaram, vai sair a Dilma, o dólar vai baixar, vai sair a Dilma, a bolsa vai explodir, vai ter investimento estrangeiro no Brasil, o investimento vai voltar. Aí o que aconteceu? Saiu a Dilma, primeira coisa, teto de gastos. O que acontece? O governo não pode mais gastar em saúde, educação, obras de infraestrutura, segurança, transporte, em nada. Não pode gastar. Gastos sociais, eles chamam de gastos e não de investimento. Então o governo não pode investir absolutamente nada, porque chamam de gastos, não pode mais. Só pode investir o que o país crescer. Só que um país que está com PIB negativo não cresce, então o investimento só diminui. Vai ter que gastar menos no ano que vem do que nesse ano. E aí, o que acontece? O Brasil fica fica assim, de joelhos, refém do investimento estrangeiro. Só que os estrangeiros estão desinvestindo no Brasil, estão pegando o dinheiro deles e tirando do Brasil. Só no ano passado desinvestiram 65 bilhões de dólares, só na Bolsa de Valores, quer dizer, dinheiro que investidores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, principalmente estrangeiros, tiraram do Brasil. Então, se não tem investimento do governo e não tem investimento estrangeiro para gerar empregos, vai ter o quê? Vai ter mais pobreza, mais gente morrendo de fome, salários muito menores, e aí quando o Brasil tiver acabado, que foi bem baratinho investir aqui, porque o dólar já vai estar em 7, 8, 10, 15 reais, você fala, caramba, Thiago, o dólar 10 reais? Fala, olha só, quem imaginava o dólar a 4, depois a 5, já chegou a 5,68, está agora em 5,61, já chega a 6, você imaginava o dólar a 6? Então esses economistas que prometiam que o dólar ia cair, não é que eles estavam errados que são burros, eles estavam mal intencionados, tanto esses da Globo News quanto os do Financial Times. A intenção deles é o quê? É colocar um teto de gastos e falar, olha,
isso é o que vai salvar o país. É claro que não vai. Desde que o teto foi colocado, o Brasil foi pro buraco completamente, porque se não tivesse o teto, o governo poderia investir, ó, vamos fazer obra aqui, vamos fazer obra, vamos fazer um monte de coisa, vamos produzir alguma coisa grande, e é o que o governo começa a investir e as empresas começam a contratar. Eu sempre dou o exemplo do Porto de Mariel, que sempre criticavam tanto a Dilma, foi investigada e não acharam nada errado lá. E no Porto de Mariel, só o Porto de Mariel gerou 450 mil empregos diretos no Brasil. Por quê? Porque as peças todas eram produzidas no Brasil. Qualquer contrato que o governo Lula ou Dilma fazia com o BNDES emprestando dinheiro para outro país, e todos eles pagaram, exceto a Venezuela quando começou a sofrer embargo norte-americano, e o país ficou pobre, todos pagavam. Quando fazia, era assim, ó, vocês vão ter que contratar, vão fazer a obra aí para vocês, mas todas as peças, tudo vai ser feito no Brasil por brasileiros. E aí gerava emprego. E aí gerava centenas de milhares e milhões de empregos. E aí quando você consegue gerar 450 mil empregos diretos em uma obra, eram várias sendo feitas, você gera alguns milhões de empregos dessa maneira, o que acontece? Esses empregos geram outros empregos, porque as pessoas têm mais dinheiro, elas gastam. Se elas gastam, vai abrindo comércio, vai gerando emprego, vai gerando mais pessoas podem empreender e o Brasil vai crescendo. É por isso que a gente chegou no fim de 2014 no nível de pleno emprego. Mas aí eles fazem o quê? Fecham a torneira, colocam o teto de gastos e falam: de agora em diante o nome disso é gasto, não é investimento, você não pode mais gastar porque vai ter o déficit fiscal, que quando o Brasil gastava mais não era problema nenhum, porque se tiver déficit vai ter inflação, se tiver inflação os investimentos desses trilionários vão render menos, porque o que adianta para ele render 10% ao ano se a inflação é 6%? Ele fala: pô, ganhei só 4%, não tá rendendo para mim, eu quero ganhar 10%. Então tem que ter inflação zero, ou até deflação, que se dane, pode ter até deflação. Por quê? Deflação quer dizer que o povo tá pobre, que ninguém tá comprando. Porque você tendo menos inflação, o seu investimento, que é aquele investimento do bilionário que deixa lá para rentismo, vale mais. E você tendo mais inflação, vale menos. E para ter menos inflação, como se faz? Controla o déficit fiscal e você tira dinheiro da praça também. Tirando o dinheiro da praça, as pessoas tendo menos dinheiro, elas compram menos. As pessoas comprando menos, sabe o que acontece? Os preços caem ou não sobem tanto. Mesmo com desvalorização da moeda, o preço não pode subir tanto. Os marcas, serviços começam a lucrar menos, todo mundo lucra menos e o país vai indo para o buraco. E eles falam: não, essa é a receita para o país ir bem. E isso é um consenso entre os economistas, principalmente os da direita, é um consenso total. Você vai na Globo News, você não vai ver uma opinião contrária a isso que eu estou te falando. Não vai ver. Nunca a Globo News vai convidar o Thiago dos Reis para ir lá falar isso. Sabe por quê? Porque o consenso deles é esse. Só que eles são mentirosos, porque olha só, a Globo News, fica até com raiva assim, ó, a Globo News... eu uso a Globo News porque a Globo é grande representante do mercado financeiro no Brasil. Assim como no resto do mundo tem o The Economist, Financial Times, tem a Bloomberg, tem vários que eles falam mais ou menos a opinião, e quando eles falam você entende, os investidores desse país estão com essa opinião. Só que as opiniões deles estão sempre erradas. Todos os prospectos que eles fazem estão errados. Por exemplo, quando Lula foi eleito, as projeções para o Brasil eram péssimas. Era assim: meu Deus, o Brasil vai acabar. O dólar, logo que o Lula foi eleito, o dólar subiu de 3,20. Quando começaram as pesquisas, o dólar chegou a R$4, ou quase a R$4, lá em 2002, no fim de 2002. Por quê? Porque era o mercado financeiro assim: o do Lula vai ser uma crise gigantesca, vai acabar com o Brasil. Meu Deus, e o que aconteceu? 12 anos depois, o Brasil estava com pleno emprego, era a sexta maior economia do mundo, era a economia que mais crescia no mundo. O próprio The Economist foi obrigado a colocar na capa o Brasil com um foguete, dizendo: o Brasil é a economia que está deslanchando. E aí falaram assim: peraí, esse Brasil está dando muito certo, vai servir de exemplo para outros países. E aí o imperialismo, o establishment, aquilo de fazer os países pobres sempre trabalharem para os países ricos explorarem os pobres, não vai dar tão certo. Então vamos fazer o quê? Vamos acabar com o Brasil? Vamos! E aí começaram a financiar o golpe. Aí saiu a Dilma, colocaram o teto, colocaram um palhação que é o Bolsonaro, só que não previam o fator Bolsonaro. Eles achavam que iam colocar alguém da direita. Não previam o palhação Bolsonaro chegar um ano depois e falar: peraí, pagar auxílio emergencial me dá popularidade. Eu prefiro ser popular com o povo do que com o mercado financeiro. E eu posso manipular o povo com fake news
e o povo vai ficar comigo. Esse pessoal que muda de opinião a cada dia, de acordo com o que o Bolsonaro fala, é claro que vai ficar com ele. E ele, com os mais de 20 mil grupos de WhatsApp que ele tem, mandando mensagens para milhões de brasileiros, produzindo memes e tudo mais, ele consegue justificar qualquer coisa, inclusive alguma coisa que seja contra o mercado financeiro. E aí, o Bolsonaro está tentando travar essa briga. A gente vai ver se o sistema de comunicação do Bolsonaro e de manipulação é forte o suficiente para convencer o povo de uma coisa que vai ser excelente para o Bolsonaro e que não é ruim para o povo. Tirar o teto de gastos não é ruim para o povo, foi a pior desgraça que aconteceu, mas os motivos pelos quais ele vai fazer são péssimos. Ele vai produzir mais desemprego para mais gente precisar do auxílio, e aí ele paga o auxílio e fala: o desemprego, a culpa é do PT, não é minha, mas o auxílio quem está pagando sou eu. Esse é o grande plano do Bolsonaro. E ele vai começar a travar essa luta. O mercado financeiro já se posicionou. A Globo bate no Bolsonaro todos os dias, o New York Times está batendo no Bolsonaro em todas as áreas, mas as grandes revistas de economia do mundo inteiro estão começando a falar: Bolsonaro, não faça isso, é um aviso, não faça isso, vamos ver o que vai acontecer. Mas não houve pessoa na história do Brasil que tentou fazer diferente do que o mercado financeiro quer e que se deu bem. Não houve. Então é muito difícil o Bolsonaro conseguir alguma coisa aí. Ou ele vai ficar refém do teto de gastos, e lembre-se, ele tem até o fim de agosto para mandar o orçamento do ano que vem. Ele vai mandar no teto de gastos com certeza, mas ou ele vai ficar refém desse teto, ou ele vai ter que travar uma briga muito grande porque o mercado financeiro não quer desafogar o Brasil. É isso que está acontecendo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal. Se já assistiu 16 minutos, é um segundinho se inscrever no canal. Vou dar 3, 2, 1, se inscreve. Falou!